Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos fazendo o comentário de uma das lições da revista de adultos que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos já no terceiro trimestre de 2025, estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Obviamente, nós estamos buscando aqui em Jerusalém, esta igreja que é denominada Igreja Primitiva, buscar princípios, conceitos, enfim, maneiras de proceder que esta igreja, que foi uma igreja que viu os apóstolos, que recebeu a doutrina deles, e a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós, olhando para esta igreja, vamos extraindo para os nossos dias lições preciosas para a nossa praxe cristã. Muito bem. Estaremos estudando a lição número 7 para 17 de agosto de 2025, cujo título é Uma Igreja que não teme a perseguição. O nosso comentário sempre é feito aqui em 10 tópicos, que facilita a sua aula, expande aí a ideia, o pensamento, e o seu estudo e a sua aula também. Então, nós fazemos um comentário sempre em 10 tópicos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, que eu acho que o canal é interessante, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas e também deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Muito bem, queridos, uma igreja que não teme a perseguição. O texto áureo nos diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. A nossa verdade prática nos diz, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, versículos 25 a 32 e Atos 12, versículos de 1 a 5, que passaremos a ler. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que de nossos pais ressuscitou, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora, Atos 12, de 1 a 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nossa lição dispõe aqui de uma introdução que vai dar uma visão geral da lição.
O primeiro tópico vai tratar sobre a igreja perseguida, né? Subtópico 1, os perseguidores. Subtópico 2, esferas da perseguição. Subtópico 3, a igreja enfrentará oposição. No segundo tópico, nós temos a igreja protegida. Subtópico 1, um anjo de Deus. Subtópico 2, a intercessão da igreja. Subtópico 3, o valor da oração. No terceiro tópico, nós temos a igreja destemida. Subtópico 1, testemunho com poder. Subtópico 2, convictos de sua fé. E, por fim, então, a conclusão da lição. É uma lição maravilhosa que fortalece a nossa convicção de não temermos a perseguição. Muito bem, queridos, então eu vou fornecer para vocês agora 10 tópicos que estão alinhados com esse título da lição. Eu aqui devo fornecer alguns tópicos que não estão na lição, mas que complementarizam o seu estudo. Por isso que o nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar. Então, eu enumerei aqui como primeiro tópico desta lição, baseado neste título, uma igreja que não teme a perseguição. Primeiro, não teme por entender que mais importa obedecer a Deus que aos homens. Então, meus queridos, muitas vezes a igreja ela é confrontada com determinações humanas, com princípios humanos, com ideologias humanas que ferem os princípios da palavra de Deus, né? Por exemplo, a Bíblia ordena que nós sejamos sujeitos às autoridades, né? Nós temos autoridades que estão constituídas sobre nós, nós precisamos respeitar, não é? Obedecer, não é? Elas foram colocadas lá porque nós escolhemos para colocar, né? E, meus queridos, temos que obedecê-los, é bíblico que nós devemos obedecer às autoridades, mas o limite dessa obediência é quando essa autoridade dá alguma ordem que contraria os princípios da palavra, né? Eu fui militar, sou militar do Exército, estou na reserva remunerada, né? E no Exército tinha um adágio que dizia assim, né? Que ordem absurda não se cumpre, né? Então, quando nós vemos que a ordem, que a determinação, ela contraria a palavra de Deus, os princípios cristãos, aí o cristão tem que estar pronto até mesmo para dar a sua vida, não é, em defesa dos valores e dos princípios em que ele acredita. O texto áureo vai dizer assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens não queriam que os apóstolos pregassem o evangelho. Ora, mas esta foi uma ordem do general dos generais, né, do Senhor dos senhores, Jesus Cristo, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, isso é uma ordem e nós temos que obedecê-la, independentemente do que as autoridades, do que o mundo disser. Muito bem, segundo tópico, eu coloquei que essa igreja não teme a perseguição por entender que ser cristão é igual a ser um pequeno Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Muitas pessoas abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam as funções que elas têm na igreja por causa de lutas, de dificuldade, de perseguição, aquela coisa toda. Mas, irmãos, são pessoas infantis, né? Eu ouço dizer de pessoas que outrora foram tão valorosas na igreja e ensinavam, e cantavam, e pregavam, e faziam tanta coisa, mas quando veio a perseguição, quando a decepção chegou, quando a traição chegou, quando o abandono chegou, quando o desprezo chegou, essas pessoas abandonam a fé, abandonam tudo, jogam tudo para o ar e caem no mundão. Não é? São pessoas que no meu entendimento, essas pessoas talvez não lessem a Bíblia, né? Ou não foram ensinados de que ser cristão é ser um pequeno Cristo. Não é? Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Ora, se Jesus falou isso, né, tem como evitar a aflição? Se Jesus disse que vai ter aflição, que ser cristão, como estou dizendo, é ser um pequeno Cristo, não é? Veja a verdade prática. Diz assim, em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades,
que são inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. É uma verdade, não tem para onde correr. Segundo lugar, Deus a protegerá. Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos tirei do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Se o mundo me aborreceu a mim, disse Jesus, o mundo então vai aborrecer vocês. Isso é óbvio, irmão, são coisas que são óbvias, Então, vamos ver aqui na leitura de segunda-feira, João 16:33, foi o texto que eu li, Aqui está dizendo assim, a perseguição na rota da fé cristã. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na introdução da nossa lição, também está dizendo aqui, por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Ora, irmãos, o mundo está muito amigo da igreja, nós sabemos disso. E o mundo está amigo da igreja porque a igreja está saindo do seu lugar. O mundo não tem que gostar da igreja. Nunca gostou, não vai gostar, não está gostando e nem vai gostar. Porque a igreja contraria os princípios mundanos, os princípios de pecado do sistema mundano. A igreja combate os prazeres desordenados da carne e etc. Enfim, a igreja combate o pecado e tudo que o mundo quer é o pecado. Então, Jesus disse que o mundo jaz no maligno, o mundo está no controle do maligno, O mundo está dominado pelos poderes do maligno. Mas a igreja sabe disso, que ser cristão é ser um pequeno Cristo que vai enfrentar dificuldades. Tópico 1 e subtópico 3 vai dizer assim, a igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo, silenciar a voz da igreja. Muito bem. Terceiro tópico, uma igreja que não teme a perseguição. Não teme por ser consciente que não será atingida além da carne. Jesus disse no Evangelho de Mateus, tem um texto que diz assim, não temam aqueles que matam a carne, não pode fazer mais nada, Temam aquele que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Então, meus queridos, o verdadeiro cristão não teme porque ele é consciente que não será atingido além da carne. Paulo chegou a dizer assim, olha, para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro, Então, estar em Cristo é o fundamental para o cristão. Nós estamos de passagem aqui na terra, nós somos peregrinos, E o limite é a morte. O máximo que podem fazer com a gente pode prender, pode bater, pode fazer um monte de coisa, mas isso está limitado aos domínios da carne. Mas ninguém pode tocar na alma, no espírito do verdadeiro cristão. Ninguém pode tocar. Então a igreja sabe disso, vou matar o cristão. O cristão diz assim, bom, você vai me matar, vai matar essa carne, aqui, esse corpo, mas o meu espírito é intocável. Você não tem como tocar no espírito, não tem como atrapalhar a trajetória do espírito do verdadeiro cristão. Glória a Deus. A Bíblia até diz que aqueles que morreram em Cristo, eles vão até ressuscitar primeiro. A igreja primitiva, nós vamos dizer no livro de Hebreus, que muitos cristãos, muitos servos de Deus rejeitaram até o livramento, tendo por maior glória, dar a vida, morrer
pelo Evangelho, morrer por Jesus. Isso para eles era uma honra. Então alguém ia livrar e dizer, não, eu quero morrer, me mate mesmo por amor a Cristo, né? Meus amados irmãos, que fé, que convicção. Então, a igreja não teme a perseguição porque ela é consciente que o máximo que pode acontecer é ela ser atingida no corpo, né? Na carne, mas não no seu espírito, né? Então, não teme, terceiro tópico, não teme por ser consciente que não será atingida além da carne. Quarto lugar, não teme por saber que o Senhor é o nosso refúgio. A igreja ela é perseguida, é odiada pelo mundo, mas Jesus disse, não tenham, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quando vocês forem levados aos tribunais e tudo, não fiquem preocupados com o que vão falar. Naquela hora, o Espírito Santo vai colocar aí na sua boca, no seu coração, a palavra que você tem que falar. Então, o nosso consolo é saber que o Senhor está conosco. Esses dias eu falei aqui na igreja, falei, olha irmãos, o cristão não anda pelo que sente. Né? Hoje eu vejo o pessoal, eu estou sentindo, eu não estou sentindo e tal. Nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos por aquilo que cremos. Jesus disse aos discípulos, está registrado em sua palavra, não vos deixarei, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a igreja não teme por saber que o Senhor é o nosso refúgio. O salmista no Salmo 46, ele disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. No Salmo 91, vai dizer assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Está ali no Salmo 37, versículos, eu citei o 5, depois o versículo 4. Então, não temer por saber que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, eu coloco isso aqui como uma posição de defesa. A igreja se posicionando na defesa. No plano de aula, na parte motivação, vai dizer assim, a fé nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e nos inspira a testemunhar o Evangelho com ousadia e convicção, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja Deus. Quinto lugar, não teme pela convicção de que maior é o que está em nós. Aqui é uma posição de ataque. Vou repetir, no tópico 4 eu falei, não teme por saber que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso esconderijo, a nossa força. Isso é defesa. E essa igreja perseguida não teme pela convicção de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito lá em 1 de João 4,4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso aqui é a posição de ataque. A igreja não teme, porque quem está com ela nunca perdeu uma batalha. Que coisa maravilhosa, né? Então, você está servindo somente ao Deus que fez o céu, a terra, a lua, as estrelas, as galáxias, fez os oceanos, fez os grandes animais submarinos, fez todas as estrelas, e aquele que chama todas as estrelas pelo seu nome e elas obedecem. Então, nosso Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Alfa e Ômega, é princípio e o fim, é o general que nunca perdeu uma batalha. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O mundo está sendo dominado por Satanás, mas Satanás já é um derrotado. Sexto lugar, essa igreja não teme por estar condicionada a ter paz em meio às lutas. A gente pode até não ter, mas a igreja é orientada a ter.
ela está condicionada a ter. Eu sempre digo que quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, principalmente a segunda tempestade, ele primeiro manda que os seus discípulos não temam. Diz, não temam, sou eu, não temais. Fiquem tranquilos, mas a tempestade está. E Jesus, depois que entra no barco, é que ele acalma a tempestade. E ali eu aprendo uma grande lição, irmãos, que nós fomos chamados por Deus para termos estabilidade em meio à instabilidade. Nós fomos chamados para ter tranquilidade em meio à tormenta. Nós não somos, disse Paulo, como aqueles que não têm esperança. Então, a gente às vezes vê que muitos cristãos, pelo seu desespero, pela sua agonia, eles revelam a pouca confiança que tem no Senhor. Então, quanto mais confiança, quanto mais um cultivo de comunhão, mais a gente se sente seguro em meio às lutas e tribulações. Não tem como fugir da luta. Jesus disse, olha, é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. É um outro contexto, mas não adianta orar, não adianta jejuar. Você pode fazer o que fizer. Vão existir escândalos. Escândalos dentro da igreja, escândalo de liderança, escândalo de membro, escândalo de tudo, como sempre aconteceu na história da igreja. É só ter um pouquinho de conhecimento. Nós vamos dizer, isso sempre aconteceu. Aconteceu no colégio apostólico. Então, meus queridos, nós vamos conviver com isso. Eu digo sempre que igreja é um lugar de problema para nós administrarmos problema e para nós convivermos com o problema. Então, mesmo em meio a todo esse turbilhão, a essas lutas, às tempestades, etc., nós precisamos ter paz. No Salmo 46 mesmo, acho que versículo 10 por ali, diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é aquele que quebra o arco, corta a lança, queima carne no fogo. Ele é o Deus que sustenta todas as coisas. Nosso Deus é criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. Então, essa igreja não teme porque ela está condicionada a ter paz em meio às lutas. Foi a ordem de Jesus. Jesus, quando apareceu aos discípulos, ele diz, paz seja convosco. A paz é uma marca do servo de Deus. Sétimo lugar, ela não teme pela certeza da sua missão. Ora, irmãos, aqui eu digo uma palavra para você que está me ouvindo, eu sempre ensino isso na igreja. Eu digo, irmãos, olha, todas as pessoas que são produtivas na obra de Deus, elas sofrem. Não, eu não quero sofrer. Então você vai ser uma barata morta lá num canto. Se você for alguém produtivo, se você for alguém dinâmico na obra de Deus, você vai atrair inveja, você vai, pessoas que não fazem nada, e é como aquela turma que Jesus falou, nem sai da porta, nem deixa os outros entrar, nem contribui, não faz nada, e só serve para falar de quem faz. Essas pessoas existem em todas as igrejas, em todas as comunidades. Então, você tem que ter consciência disso. Então, a obra de Deus nunca foi para homem frouxo, para homem medroso. A obra de Deus sempre foi para pessoas de coragem. Então, você tem que ter coragem. Haja o que houver, eu vou servir ao Senhor. O Senhor diz que está comigo. Eu estou com a verdade. Ninguém pode contra a verdade. Então, meu filho, marche. Marche, levante a cabeça e marche sem temor. Então, a igreja não teme porque tem certeza da sua missão. Nós estamos na Terra para realizar uma missão. Realizando essa missão, nós vamos ser perseguidos. Eu não tenho a opção de não fazer a missão, porque foi uma ordem de Jesus, não foi uma sugestão, um conselho, uma opinião. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pedro disse, ele nos mandou pregar e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então nós sabemos a nossa missão. Atos capítulo 4, versículo 20, eu anotei aqui uma referência interessante.
Eu quero ler para você. Atos capítulo 4 e o versículo 20 vai dizer assim. Pedro falando, né? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os líderes religiosos estavam querendo impedir que eles pregassem. Prende, daqui a pouco eles estão soltos de novo, pregando, e eles querem que eles parem de pregar. E eles dizem assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, então nós não vamos parar nossa missão. Nós temos convicção desta missão. Se Jesus não tivesse mandado, talvez a gente ficasse quieto, né? Mas ele mandou, agora não tem jeito. 8º lugar, não temem por ter uma retaguarda de intercessão. A igreja, ela ora, nós estamos aqui agora com uma sequência de estudos, né, no círculo de oração sobre a oração. E tivemos hoje, ontem, né, que eu estou gravando de madrugada já do dia 9, então dia 8, eu ministrei o primeiro estudo sobre os inimigos da oração. O próximo irmão que virá vai falar sobre os tipos de oração, né? E nós temos a oração de adoração, temos a oração de gratidão, temos a oração de intercessão, que é a oração que nós oramos pelos outros, e a oração de petição. Então, essa igreja, ela avança, ela cumpre a sua missão, mas ela tem uma retaguarda de oração. Graças a Deus a nossa vitória, a minha vitória como pastor, porque tem muita gente boa que ora por mim, né? A igreja ora por mim, eu oro pela igreja, e nós oramos uns pelos outros, e isto nos guarda. Pedro estava preso, mas a Bíblia vai dizer que a igreja fazia orações por ele, a igreja intercedia por eles. No capítulo 12 de Atos, versículo 5, diz assim, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na lição de mestre, onde tem ampliando o conhecimento, vai dizer assim, os crentes do Novo Testamento respondiam às oposições e às perseguições com intensas orações. A situação parecia impossível. Tiago já tinha morrido e Herodes tinha Pedro sob a custódia de 16 soldados. No entanto, a igreja vivia com absoluta certeza de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, conforme Tiago 5,16. E eles oravam intensamente e persistentemente pela situação de Pedro. A oração deles logo foi respondida. Louvado seja Deus. Vamos ver, no tópico 2 e subtópico 3, aqui tem um tópico que fala sobre o valor da oração. Diz assim, enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. É verdade. Vamos então para o 9º e penúltimo tópico. Essa igreja perseguida não teme a perseguição por estar revestida de poder. Não é? A introdução da nossa lição vai dizer assim, Deus faz isso capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Né? Deus faz isso capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A igreja é revestida de poder. E uma vez revestida de poder, ela cumpre a sua missão sem temer. O revestimento de poder
já está dizendo, né? A igreja é dotada de ousadia, de intrepidez para realizar esta obra. E último tópico, irmãos, o tópico 10, para o vídeo não ficar muito longo, essa igreja não teme por ter convicção de sua fé. Coisa boa é convicção. Andar na dúvida, andar sem firmeza não é bom, porque vindo a luta, vindo as dificuldades, a pessoa desiste da peleja, né? Plano de aula na parte de motivação que nós lemos e serve aqui praticamente para os 2 itens que nós falamos, né? Vai dizer aqui: a fé nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e nos inspira a testemunhar o Evangelho com ousadia e convicção, sabendo que não estamos sozinhos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então veja que a fé nos capacita. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tópico 3 e subtópico 2 também vai dizer assim: Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra, é isto mesmo, 3:2. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela ou pela igreja. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte de sua natureza e da sua essência. Muito bem. Então, queridos irmãos, a igreja não teme a perseguição, porque ela é convicta da sua fé. A sua fé está depositada em Jesus. E Jesus é aquele que cuida da igreja, que guarda a igreja e que segura a igreja firme até aquele grande dia, quando nos encontraremos com ele. Que Deus, então, nos abençoe. Ficam aí 10 tópicos, 10 sugestões para você trabalhar na sua classe ou no seu estudo particular. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.